Olá pessoal, Luciana Torres aqui com você em mais o Rema Podcast. Nós estamos aqui na temporada do podcast no Festival Rema, em parceria com a Rede Global de Artes, a Regar. E nós trazendo aqui os nossos patrocinadores, né, que é o curso, o Bacharelado de Teologia e Dança, que é um curso realizado da Companhia Rema em parceria com a Universidade da Flórida, FLMU, Florida Leadership Ministry University, um curso que tem abençoado muitas pessoas em todo o Brasil e em diversas partes do mundo, porque ele é todo online. Então, é um dos nossos patrocinadores aqui. E também o Estúdio Fábrica, que é o estúdio do Jorge, que está aqui com a gente fazendo toda essa produção, para que a informação, para que o conteúdo que a gente está gerando chegue mais rápido até você. E, bom, estamos também aqui no Reluz Café, né? Dentro do Festival Remo, você vai ver a movimentação aí atrás, o louvor já está acontecendo ali. E estamos dentro do Reluz Café, ó. Só vai passar um pouquinho de vontade. Como é que é? Esse aqui é cappuccino com creme de avelã. Com creme de avelã. Oh, Deus. Inveja não é de Deus. Bom, hoje nós vamos estar falando do tema danças urbanas e o evangelho. E para isso nós trouxemos aqui o Johnny J. Oi, Johnny. Tudo bom? O Johnny J, ele tem 38 anos, é marido, pai, bacharel em educação física, ele é DJ, olha só, grafiteiro, professor de hip hop e ele é da igreja Luz para os Povos, São Luís. Exatamente. Muito Tudo bom isso receber e mais você. Eu que agradeço pela oportunidade de fazer parte desse grande festival. Amém. A gente está recebendo ele aqui como professor. O pessoal esteve lá no mês de julho, né, na Arrows, em São Luís. Quantas pessoas, mais ou menos? Umas 30, se não me engano. Cerca de 30 obreiros e fizeram um trabalho lá, né? Foi excelente. E aí ele veio para estar conosco no Festival Remo. Bem-vindo, viu? E a gente também está com o Jadson Jones. Salve, galera! Eita! Olha só, o Jadson, ele é casado com a Larissa, dançarino, professor, coreógrafo, trabalha com danças urbanas há 16 anos e ele é da Igreja Vivo por Ti, em Brasília. Bem-vindo. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. É um privilégio poder estar aqui, poder falar sobre as danças urbanas e em relação com o Evangelho. É algo que a gente trabalha há tanto tempo, mas tem muita gente que ainda não acha que é possível, que não sabe que é possível, né, fazer essa conexão. Então é um privilégio poder falar sobre isso. Ou não entende, né? Por isso Exatamente. Que a gente está com essa mesa aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Certo. E a gente sempre começa o nosso podcast, para que todos possam conhecer melhor, né, os nossos convidados, perguntando um pouco sobre vocês. Então, eu quero começar com o Jadson. Bora. Jadson, como foi seu encontro com Cristo? Então, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais já eram cristãos quando eu nasci, mas a gente não nasce, Deus não tem neto, né? Deus tem filho. Então, eu me converti real mesmo, assim, real oficial, assim, pronto. É isso. O Evangelho me alcançou quando eu tinha 14 anos. Eu sempre fui à igreja, sempre fui do Ministério de Dança. Eu entrei no Ministério de Dança, eu tinha 5 anos de idade e dançava lindamente lá e tal. Só que eu não era a mesma coisa, assim, eu não entendi o Evangelho como uma verdade para a minha vida. Comecei a entender quando eu tinha 14, que entrei para o grupo de danças urbanas da Companhia Josaki. E aí lá eles, não, tem que fazer devocional, tem que ler a Bíblia, foi algo mais profundo, né? Os líderes incentivavam bastante a gente a leitura da palavra, a oração. E nesses momentos que eu fui me achegando próximo de Deus e fui entendendo as verdades eternas, e eu falei assim, cara, não existe outra vida, eu quero viver dessa forma, eu quero viver o Evangelho, porque Cristo morreu à minha morte, então eu quero viver a vida dele. E aí, assim, me aceitei Jesus real oficial, com 15 anos me batizei, e logo depois assumi a liderança também do Josaki Hip Hop, que é o grupo de danças urbanas. Estamos aí até hoje, com 31 anos. 31 anos. 31 anos. Que legal, igual o Rema. Eu conheço o Jadson há muitos anos, né? Muitos anos, e acompanho o ministério, é um ministério abençoadíssimo mesmo. E até hoje eles estão com um trabalho fortíssimo na igreja, então vai ser muito bom ouvir você. E como que a dança entrou nessa história, assim, no sentido... Você já disse, né? Verdade, acabou de falar. Sim, mas assim, a dança ela sempre fez parte, né? Eu acho que essa foi a diferença da minha conversão. Eu conheci o Evangelho porque eu estava dentro desse universo da dança, né? Então, o grupo de dança foi quem me pastoreou, né? Os líderes do grupo de dança foi aquelas pessoas que sentaram comigo, me explicaram a palavra de Deus.
Então, o meu processo de conversão está muito conectado com a dança, né? E as danças urbanas, porque era um grupo de danças urbanas. Mas eu lembro que você dançava outras modalidades também. Sim, quando né? eu era criança, né, dos 5 até os 12, eu dançava jazz, moderno. Nossa, agora eu me senti senhorinha, hein? Que isso? Eu lembro de você com o Josac dançando jazz. Dançava. Mas quanto que você falou assim, não, eu quero hip hop e esse estilo? Porque assim, querendo ou não, o bailarino ele pode ser eclético, saber dançar um pouco de cada um, mas chega uma hora que a gente tem que se especializar em uma, né? Sim. A gente pode dançar diversas, né? Quando que você descobriu que era Confesso que foi muito por causa do preconceito, assim. Eu tinha 12 anos e aí a galera da minha escola descobriu que eu dançava balé, jazz contemporâneo, eles ficavam assim, ai, dança balé, olha lá. E aí começou aquelas piadinhas e tal, e eu já ficava assim, aí eu comecei a me sentir com bullying, né? E fiquei assim, meu Deus, cara, não quero mais. Aí eu saí da Companhia Josac por um tempo, né? E atingiu, né? Me atingiu bastante. E aí eu saí e aí vi o hip hop dançando, né? E eu falei assim, caraca, olha, isso aí é massa. Quero fazer, porque eu gostava de dançar. E aí voltei para as danças urbanas, né? Comecei na garagem de casa com o meu irmão e alguns amigos, fazendo aula com um professor de fora. E aí depois eu voltei para a Companhia Josac para o grupo de danças urbanas. Isso aí é uma coisa muito de preconceito mesmo, principalmente no Brasil, né? Porque, por exemplo, se você for para Israel, os homens é que dançam. Estou falando a dança mesmo, a cultural. Se você for em Israel e foi durante alguma festa, principalmente festa dos tabernáculos, eu já fui, as mulheres não dançam. Elas não podem dançar, somente os homens. Se você for para a Rússia, do mesmo jeito que aqui no Brasil, o homem faz o futebol, né, que é o normal dos meninos fazerem. Sim. Na Rússia, os homens fazem o balé. Olha aí. Isso faz parte da formação dele, do caráter, por causa da disciplina do balé, por causa da cultura que envolve o balé. Né? No Brasil, infelizmente, as pessoas às vezes não, quase sempre associam isso a um olhar preconceituoso. Sim. E aí o ruim é que muitos homens deixam de dançar, talvez uma modalidade que amam, né? Com certeza. Olha a esposa aí atrás, tietando. A esposa dele, gente. Tá certo? Ela tá no papel dela. Agora ela vai ter que chegar aqui, né? Pra pessoa vê-la. Vai ter que vir aqui, ó, para as pessoas verem que você tava tietando. Amém. É muito linda ela. Parabéns, viu? Johnny, como foi o seu encontro com Cristo? Conta pra gente. Quando eu comecei na dança, ainda não fazia parte da igreja. Ainda não tinha conhecido a Cristo em si. E no mundo secular eu procurava muito pela técnica. Né? Aprender a técnica, buscando para mim mesmo. E quando chegou um exato momento onde eu estava com alguns problemas pessoais e não tinha mais outra saída em si, eu resolvi procurar Cristo. E foi um lance tão doido, que não foi pela dança que eu fui atraído por Cristo, foi pela arte da pintura. Sério? Conta pra gente como foi. Foi tipo assim, na igreja de um pastor, que eu namorava com a sobrinha dele, e aí acabou o relacionamento, né? E aí ele me convidou, cara, eu quero que você pinte a nossa igreja, né? Pintar todinha a igreja, fazer os letreiros. E nesse dia, quando eu estava pintando, e eu fui lá cavucar dentro da igreja algum CD com alguma música, porque o artista, quando vai pintar ou fazer qualquer coisa, ele quer ouvir um som, alguma coisa do tipo, né? E aí eu fiquei procurando um CD lá, não achei nenhum CD, e eu procurando na minha bolsa, eu disse, cara, eu não trouxe nenhum CD das músicas que eu gosto. E aí eu achei um CD chamado Arrebatados Mix. Eu conheço. Você lembra, né? Eu conheço. Muito bom. Lembra a musiquinha aí dele? Você lembra? Eu sei que você não é cantor, gente. Aldacélia. Tinha uma música da Aldacélia que eles pegavam músicas de louvor e mixavam. Exatamente. Uma chuva diferente agora está... né? Então, aí eu coloquei... Cantar faz parte da cultura hip hop. Isso. Mas não é a minha atividade. Então eu vou deixar. E aí eu coloquei esse CD. E aí as batidas diferentes. Pô, bacana. Massa isso aqui. E aí eu fui pintar a igreja. E nesse dia que eu estava pintando a igreja, eu senti uma calmaria, um ânimo melhor, uma alegria muito grande, transbordante dentro de mim, que eu fiquei assim, hoje eu tomo minha decisão.
E não tinha nenhum cristão na sua família? Não. Uau. Não tinha. E como é que foi? Você tinha me comentado comigo uma vez sobre... Você foi para essa igreja para dar aula pro pessoal? Ou era outra igreja? Não, a aula já foi depois. Ah, foi depois. A aula já foi depois. Entendi. E aí, quando foi no mesmo dia que a igreja ia ser inaugurada nesse dia. Na inauguração da igreja, eu aceitei a Cristo. Que tremendo. E foi uma parada muito tensa, porque eu sentia as minhas mãos pesadas, eu sentia o meu corpo pesado, literalmente como se tivesse correntes amarradas. E eu falava assim para uma pessoa que estava do meu lado, me ajuda aí lá na frente, por favor. Né? Aí que foi? Eu não consigo levantar, eu quero ir lá receber a oração, eu quero ir lá tomar minha decisão por Cristo. E eu senti as minhas pernas fracas, tremidas. E quando eu cheguei lá e me ajoelhei e o pastor orou por mim, caiu tudo por terra. Amém, que bênção. Né? E foi uma alegria transbordante. Um amigo meu que eu tinha convidado ele para ir junto comigo, ele caiu em prantos, em choro. Não sabia por quê. Ele disse, cara, não sei nem por que eu tô chorando. Eu digo, também não. É porque a gente não tem noção, né, das alianças que a gente faz. Exatamente. Quando a gente está longe do Senhor. Porque a aliança com Cristo, ela é uma aliança consciente. A gente tem que decidir. Tanto que Deus é lindo, né? Ele respeita as decisões. E a gente tem que decidir. Agora, a aliança, muitas vezes, com as trevas, é uma aliança que ela vem debaixo de um engano, debaixo de uma falsa promessa de felicidade, de uma falsa promessa de plenitude, de completude, né? Sim. E aí a gente vai entrando em alianças e aquilo vai nos amarrando, aquilo vai nos prendendo e às vezes a pessoa vai se vendo numa situação que ela não sabe como é que chegou ali. Ela vai indo para o fundo do poço e fala, não sei como é que eu cheguei aqui. E a Bíblia é muito, muito clara, né? Porque ela fala que um abismo chamou outro abismo. Então você vai para um abismo e é uma bola de neve. Quando você vê, você nem consegue, como que eu cheguei aqui? Mas você já está lá embaixo já e não consegue se desvencilhar daquilo. Só o poder do evangelho mesmo para não tirar do reino das trevas, né? Exatamente. E às vezes a isca... Você queria falar? Continua. Às vezes a isca... para que a pessoa tenha esse contato com o evangelho, de repente, bum, né? Vem a luz do Espírito Santo mostrar, às vezes é algo que ela gosta de fazer, né? Então, talvez no seu caso, foi o desenho, que faz parte da cultura hip hop, né? Exatamente. E aí, no dia 19 de outubro de 2004, foi o ano que eu tomei a minha decisão. E desse dia, eu não dancei mais. Passei um bom tempo num período de restauração, um período de conhecer a palavra, um período de conhecer a Deus, né? Para que, quando houvesse a oportunidade futura, eu puder apresentar a minha arte mais refinada para o Senhor. Purificar, né? Mas aí, quando foi em 2006, eu saí dos caminhos do Senhor. Por conta de trabalho, né? Eu arrumei um emprego que praticamente eu virei escravo nesse emprego. Eu trabalhava em lanchonete como garçom. E isso, de uma certa forma, lanchonete, para quem trabalha em lanchonete, é de domingo a domingo praticamente. E aí os cultos dominicais eu já não estava mais frequentando. Aí eu passei esse período de 2006 assim, bem tenso mesmo, onde eu me afundei mais ainda. E quando foi em 2007, foi quando eu conheci a Luz para os Povos. Um integrante da Luz para os Povos chegou nessa lanchonete e falou assim, você dança, né? Você tem cara de gente que dança. Eu disse, sim. Você dá aula também? Eu disse, dou aula em projeto, algumas coisas assim e tal. Você não tem interesse em conhecer a nossa academia? Eu disse, vou lá. Aí eu cheguei lá de skate, todo largadão. E aí eu conheci os irmãos lá, a galera da academia. E eu disse, você vai dar aula para esse povo aqui. Eu disse, que massa. E comecei a dar aula, comecei a conhecer a galera, né? E tipo assim, acolhedora pra caramba, né? Estenderam a mão, me ajudavam, me davam dinheiro, no que eu precisava, remédio, essas coisas assim que a gente tem necessidades físicas, né? E quando foi em dezembro de 2007, teve um evento chamado Som da Noiva. Não sei se você chegou a ouvir falar que teve lá em São Luís, né? E lá fizeram um espetáculo enorme, que foi a do Som da Noiva, e aí apresentaram um trecho da parte da peça do Jardim do Inimigo. Do Jeová Nissi, né? Do Jeová Nissi. E eu fiz o papel do Kaique. Olha só, sem saber nada de teatro. Eita. Quando eu terminei a peça,
Aí teve um momento assim, cara, tem alguma coisa me puxando para voltar para os caminhos do Senhor. Mas eu falei assim, Deus, se for para me voltar para a tua presença novamente, que eu sinta a mesma alegria que eu senti quando eu te conheci a primeira vez, né? Falando do primeiro amor. E foi instantâneo. Quando começou o louvor, aquela agitação, veio uma alegria tão comovente que eu saltava, eu não estava mais em mim. Foi contagiante. As pessoas que não gostavam de dançar começaram a dançar. E aí nesse dia eu cheguei pro pastor e disse, olha, hoje eu quero novamente tomar minha decisão e voltar para os caminhos do Senhor. E passei mais uma vez 1 ano me preparando para apresentar novamente a arte a Deus. Purificando, né? Ou seja, consagrando a sua dança antes de voltar, né? Isso. E é muito legal, assim, também isso que você falou, que é legal a gente falar, da importância de congregar. Isso. Porque, querendo ou não, hoje nós temos muitas pessoas que não estão valorizando tanto a questão do congregar. E a gente esfria, né? É como se fosse assim, tá lá a churrasqueira, você pega um carvão e você tira. Continua sendo carvão, mas pode apagar o fogo, né? Sim, né? E assim, as pessoas... Hoje a gente tem uma falsa ideia, assim, de maturidade. Não, eu não preciso, porque eu me alimento, eu leio a Bíblia, eu oro, não preciso ir na igreja. Mas é isso que você falou, a gente precisa congregar. Tá escrito na palavra de Deus que a gente precisa congregar. Aí entre vós, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, como que eu me encho do Espírito? Entre pessoas. É isso, congregando. Tremendo, né? E uma coisa legal, assim, que eu quero falar. Questão do gancho, né? Aquilo que ele foi alcançado porque alguém apresentou a dança, o hip hop. Você acha, Jadson, que é importante ter diferentes estilos, culturas na igreja para que outras pessoas tenham esse acesso ao evangelho? Com certeza, né? A gente sabe que o evangelho está além de qualquer cultura, né? Ele pode assumir e utilizar qualquer cultura para se manifestar e a pessoa ter o acesso àquilo, né? Mas quando você tem algo em comum, você tem um ponto de contato, fica mais fácil, né? Eu gosto muito do texto... Eu gosto muito do texto que Paulo fala, né? Que ele se fez judeu para com o judeu, gentil para com o gentil, fraco para com o fraco, porque ele assume esses papéis sociais diferentes para ter acesso à pessoa, né? Para conseguir ter um ponto de partida para poder compartilhar aquelas verdades que são eternas. Então eu acredito muito que o trabalho das danças urbanas, do hip hop dance como cultura, é isso, de você conhecer a cultura hip hop e através dela você poder compartilhar com outro igual, né? A partir de um ponto em comum. Somos da mesma cultura, mas eu quero te apresentar algo que é a cultura do reino. A partir dessa cultura que a gente faz parte também, né? Da cultura hip hop. Eu acho muito importante. E o que é a cultura hip hop? A cultura hip hop, ela é contemplada por 4 elementos, que é o DJ, o MC, que a gente chama de poeta, o grafite e o break. O break ele já entra como uma parte dançante, onde se divide entre b-boy e b-girl. E aí dentro do b-boy e o b-girl, ele vai desmistificando uma série de estilos. O b-boy é o bailarino. O b-boy é o bailarino e a b-girl é a bailarina, né? Usando na linguagem do balé. Então, essa parte da dança, do break, ele vai se dividindo em vários estilos, que depois ele vem se complementando, que a gente chama hoje de danças urbanas. Isso. E a cultura hip hop, ela tem início nos Estados Unidos, né? No estado de Nova York, no bairro do Bronx. Mas é algo que se expandiu rapidamente pelos Estados Unidos inteiro e se manifestou de forma diferente, né? Não dá pra gente falar quando foi criada a cultura hip hop, porque ela é algo que se desenvolveu, né? Então foi algo que foi começando com o DJ, que nem o Johnny falou, né? A pessoa colocava a música e a galera dançava, né? O que a gente chamava de block parties. Eles se reuniam nas festas e simplesmente dançavam. Por isso que o hip hop ele tem esse aspecto social, de ser algo comunitário. Então não é uma dança, não é um estilo que foi feito originalmente para ser apresentado para outras pessoas. Ele foi constituído de pessoas que estavam se divertindo, né, de uma festa. Então é algo para ser compartilhado com o outro, né? É algo social mesmo, assim. Então a gente vê até hoje, né? A gente vê na cultura hip hop essa diferença, que
não é só uma dança, não é só uma roupa, não é só uma música, ela é toda uma cultura. Tem esses 4 elementos que o Johnny falou e o Afrika Bambaataa, que é um dos grandes prepulsores, né? A galera que estava no início de tudo, ele também propõe o 5º elemento, que é o conhecimento. De você conhecer a cultura, conhecer os elementos da cultura, estudar a história do hip hop também faz você ser parte dessa cultura. Então ele coloca também como 5º elemento. Mas os 4 são geral e todo mundo conhece assim, né? E quais são, assim, que a gente vê que é uma tribo, né? É uma tribo. Vocês se vestem parecidos, acaba pensando de uma certa forma parecida. Então, quais são esses, eu diria, princípios, assim? Por exemplo, olha, todo b-boy ou b-girl ou MC pensa de tal forma, tem tal princípio de vida. O que norteia essa cultura, assim, de princípios? São muitas coisas, né? Que nem o Afrika Bambaataa mesmo, ele colocava 3 como uma ideologia mesmo, né? Que é paz, união e se divertir, que é peace, love and having fun. Então, a partir daí é um começo, mas a ideologia é mais formada pela história que o hip hop foi construído. Então ele veio de um contexto de muita violência, né, nesse bairro dos Estados Unidos, em Nova York, lá no Bronx, e por causa dessa violência, o hip hop se torna a forma de se expressar. Então você vê que a galera do hip hop é uma galera que se coloca no espaço, que faz assim, ó, estamos aqui, presta atenção, temos algo a dizer. E aí, então tem esse lugar de escuta o que eu tenho para te dizer, e aí vai utilizar de várias formas, né? Então, eu acho que é difícil às vezes até definir assim, isso é o princípio do hip hop, porque realmente varia de várias formas, mas o que eu acho que é algo que consegue definir de forma geral é isso, que é um conjunto de coisas. Então, tem a questão da roupa, a questão da música, a questão dos 4 elementos que já foi citado aqui. Existe uma questão de liderança também, o respeito. Tem. E cumplicidade. Eu estou falando de fora, eu percebo uma cumplicidade. Tem de uma abraçar quem chega. Tem uma questão também de respeitar o mais antigo. Então, quem veio primeiro, tipo assim, é valorizado. Então, tipo assim, pô, quem é os antigão? A gente chama assim, né? Quem é os cultura de honra, hein? Dá valor, né? Porque tem esse contexto, a questão da gangue, né? Como foi originado pelas gangues, você vê uma hierarquia nas gangues. Quem é o líder da gangue, quem é o chefe da gangue. E depois isso passa, né? E fica de forma mais branda, mais tranquila, mas ainda existe uma hierarquia, um respeito. Também existe um acolhimento das pessoas. Então, tipo, você chegou... lógico que tem a competição e tal, tem essa questão da disputa, mas acabou a disputa, todo mundo é amigo, todo mundo é brother, todo mundo tá junto, então você percebe isso em qualquer ambiente, né, na cultura hip hop. Tem as rixas, tem as tretas entre grupos, acontece. Que não acontece nos cristãos, né? Amém? Jamais. Mas, de forma geral, é uma cultura acolhedora, assim. A galera recebe o pessoal que tá chegando, valoriza os novos, mas respeita os antigão, que a gente... É tipo assim, quando chega alguém pra perto, ó, aqui é assim. Sim, a gente já mostra, tipo, ó, isso aqui que é o beabá. Você tem que se encaixar, senão você tá fora. É bravo assim? Tem um rolê. É porque, tipo assim, o hip hop ele trabalha muito esse senso de pertencimento. Por isso que a galera... E aí, a gente fala de grupo social. O grupo social é isso. São pessoas que se reúnem com um objetivo em comum, com uma prática em comum e com regras bem estabelecidas. Então, se você se encaixa ali, bem-vindo ao grupo. Se você não se encaixa, você não faz parte desse grupo. E é por isso que a relação de hip hop e evangelho começa a partir de você ser parte da cultura. Aí depois você pode falar alguma coisa, porque senão você não vai nem ser ouvido. Então já vamos para esse ponto aí. Como que tudo isso, esse estilo, essa cultura se encaixa no contexto da igreja? Eu acredito o seguinte, ela se encaixa na medida que a liderança em si tem uma aceitação. Quando tem uma aceitação mútua pela arte do hip hop dentro da igreja, ela se torna mais abrangente para nós. Então, tipo assim, se eu sou pastora de uma igreja, né, e tem um pessoal querendo trazer o hip hop pro louvor, pros evangelismos, como é que você vai me convencer que isso vai ser bênção? A gente vai te apresentar de forma bem concreta o projeto, a cultura, e te mostrando isso, olha, é possível alcançar pessoas reais através do hip hop, usando estratégias assim. Aí você, nossa, que legal.
né? E a gente vai meio que te vender uma coisa, para você comprar a ideia. E aí a gente vai buscando voz com pessoas que têm mais voz do que a gente. A gente vai chegar assim, pastor, lá em Efésios 4:11 fala que tem uns 5 ministérios, né? Pastores, mestres, evangelistas, profetas. Pois é, tem pastor ouvindo a gente aqui, então por favor, mostre para eles essa... Então a gente vai chegar e mostrar que existem os 5 ministérios que Paulo está escreveu lá em Efésios 4. E a gente vai mostrar que através da cultura hip hop a gente consegue exercer esses ministérios. Então o hip hop seria um instrumento, uma ferramenta para exercer esses ministérios. Então através da cultura hip hop você cria um grupo. Tendo um grupo, você pode ser o pastor desse grupo, de cuidar dessas pessoas. Tendo essas pessoas que praticam as danças urbanas, você consegue fazer evangelismo. Então você consegue colocar a música hip hop, o rap, as batidas para atrair as pessoas e elas ouvirem a palavra de Deus. E não só para atrair, porque tem isso também, né? A galera acha que hip hop só pode usar evangelismo na praça. Só botar batidão e tal para atrair a galera. Não, a gente consegue utilizar as danças urbanas como uma forma de linguagem mesmo. Então, na própria coreografia você consegue expor o evangelho, expor que Cristo ama as pessoas, que a gente viveu numa condição de pecado e Cristo nos libertou e apresentar esse Cristo para as pessoas. E o legal é que muitas músicas de hip hop, elas são poesias, né? São. Poesia que fala da realidade de um bairro, de um grupo. E eu já vi vocês dançando poesias, não sei se fala poesia, né? O trabalho lá do MC, né? Isso. Que é o poeta lá do hip hop. Isso, o ritmo rapper. e poesia. Rap significa exatamente isso, ritmo e poesia. Ritmo e poesia. Então, eu já vi muitas vezes pegar um salmo e aí fica muito clara a mensagem. Sim, exatamente. Fica muito próximo ao coração das pessoas, né? Então a gente consegue, através do hip hop, pregar o evangelho, a gente consegue ensinar a igreja também, porque a gente pega os princípios da palavra de Deus e coloca numa coreografia e mostra para a comunidade através das danças urbanas. A gente consegue ouvir uma direção de Deus e revelar a vontade de Deus, ou seja, a gente consegue exercer o ministério profético para a igreja também através da dança, porque a gente entende a dança, o hip hop, as danças urbanas como uma linguagem, né? Então, da mesma forma que qualquer outra dança, a mais suave, lenta, sim, doce, ela pode ser uma linguagem para proclamar o reino de Deus e para louvar, adorar, profetizar. As danças urbanas também. Com certeza. E as danças urbanas, ela tem características específicas que até contribuem para falar melhor aqueles, né? Puxando sardinha pro nosso lado. Pode puxar, hoje eu deixo. Porque a gente, assim, como o hip hop vem desse contexto que você precisava se colocar no espaço, então os movimentos são fortes, são firmes, tem movimento de imposição mesmo, assim, de autoridade. A gente que trabalha assim com o mundo espiritual, de trazer a vontade de Deus revelada para as pessoas, cara, às vezes a gente está em guerra, às vezes no louvor a gente está em guerra, então você não dá para fazer coisa tranquilinha, você se movimenta de forma firme, de forma precisa, declarando através do movimento que Jesus é o Senhor daquele lugar. Então a gente consegue com isso, né? Você já traz isso da cultura e em favor daquilo que a gente precisa fazer naquele lugar. Então o hip hop ajuda nisso também. Quando eu vejo vocês dançando hip hop, tem má vontade, mas eu sou meio dura pro hip hop. Sobe lá com a gente. Mas tudo é técnica, né? Tudo é treinar, né? Porque eu nunca me dispus, né? Sim. Mas eu vejo que ela lembra muito uma questão de exército, de força. E aí a gente vai na Bíblia e vê que tem um lugar para movimentos fortes, né? Movimentos com batidas fortes de pé, a própria queda dos muros de Jericó. Exatamente. Né? Eles marcharam ao redor e eles gritavam, não era algo suave, né? E o interessante é que quando os breakers começaram a dançar, eles usavam dos movimentos deles em forma de como é que eu uso a palavra? Luta. De luta, para retratar a realidade do bairro em que eles viviam. Por exemplo, o b-boy ele faz aquele giro de cabeça, fica de cabeça para baixo, dá aquele giro, ele simbolizava como se fosse helicópteros sobrevoando pela área. Você está entendendo? E às vezes, por exemplo, o próprio bailarino um com o outro fazendo os top rock, os movimentos aqui é como se ele fosse rock, né? como se eles fossem debatendo com a polícia em si, porque eles sofriam muita repreensão na época. Então isso, de uma certa forma, o hip hop tem essa força que a gente utiliza como forma de batalha dentro da dança. Então é muito legal dessa parte. Então, e assim, o hip hop tem esse lado da força, da luta,
que vem do break, o hip hop principalmente de Nova York, mas também, como é algo muito plural, você tem em Los Angeles um outro tipo de hip hop se desenvolvendo. Por causa do popping, do locking e dos videoclipes, você tem um hip hop mais que a galera chama de hip hop lyrical ou LA Style ou video dance, que é um hip hop que traduz o que está sendo dito através do movimento, por causa dos clipes. Então isso pra gente ajuda muito. Então quando a gente vai pra comunidade no momento do louvor, a gente consegue meio que deixar visual... Tocar o coração mesmo, né? Uma mensagem emotiva. Exatamente, porque a gente consegue meio que... É como se a gente tornasse visual o som. Então o que está sendo dito, a gente faz ele ser visual. Por causa desse outro estilo que vem de Los Angeles. Então, hip hop, assim, pra mim é algo muito plural, né, que tem muitas possibilidades. Então, você quer algo mais forte, você pode buscar um estilo chamado crump, que é algo mais suave, a gente tem um LA Style. Se você quer algo mais preciso, tem um lock, tem um pop, que é algo mais forte, break. Então tem vários estilos das danças urbanas que você pode utilizar dependendo do seu objetivo, né? E eu costumo dizer assim, você precisa falar com Deus, na sua intimidade, com a linguagem que você fala na frente da igreja. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, eu motivo, olha, você trabalha com hip hop, quando você for ter seu devocional, louva a Deus com hip hop. Quando você for ter seu devocional, adora o Senhor com aqueles movimentos, porque eu acredito que os movimentos, eles falam, né? Eles são uma linguagem. Então, você pode orar através dos movimentos, né? E tem uma coisa que eu queria citar aqui, eu achei muito interessante. Eu estive na África 2 vezes. E antes de me converter, eu dançava dança afro. E a dança afro que a gente aprende aqui no Brasil, ela é muito no tronco, né? Ela é muito no tronco, até porque ela é bem misturada com a dança moderna e com o jazz, né? Mas quando eu cheguei na África, a dança deles em Moçambique e também no Quênia, que foi um outro lugar que a gente foi de uma segunda vez, é toda nos pés. É toda nos pés. E eu ficava esperando eles, né? E eles estavam lá, era tipo um hip hop mesmo, e eles são todos quebrados, é um isolation lindo que eles têm, natural. Você pega crianças pequenas e eles fazem cada coisa com os pés, e eu falava assim, meu Deus, eu tinha que ter aprendido, era hip hop para vir dançar com eles. Porque a história da construção do hip hop passa pelos povos africanos, porque são esses povos, né, a galera descendente de africano que começa o hip hop lá, né, no final da década de 70, né? Então são os descendentes de escravos e tal. A gente tem os povos descendentes de escravos. O jazz também veio dos escravos. E a galera latino-americana. Então, por isso que a gente, quando vem pro Brasil, o hip hop, ele é febre também, porque começou pelos povos latinos lá também, né? Então a gente tem essa miscigenação que forma a galera das danças urbanas lá. E olha, nas igrejas, todas as igrejas, o louvor de 3, 4, 5 horas, eles dançando e os pés não param. Coisa mais profunda, linda. E assim, eu lembro que às vezes eu ouvia algumas pessoas falando assim, a dancinha é da carne. Aquele negócio de ficar fazendo dancinha no louvor, né? Dança mesmo é aquela que vem de dentro, aquela coisa... E na verdade não é isso, né? Lá na África, essas 3, 4, 5 horas de louvor, muitas vezes eles estavam nessas dancinhas, mas eles estavam sendo cheios do Espírito. Por quê? Porque não é o ritmo, não é a parte do corpo, não é se a música é lenta ou se ela é rápida. É o que a Bíblia fala, eu vou ser cheio do Espírito quando eu estiver falando entre vós. Sim. Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais são cânticos que falam do Espírito, que dão vazão ao Espírito, né? E o que gera isso é exatamente o senso de comunidade, né? Quando tá todo mundo junto, fazendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, existe um mover diferente, né? E aqui nesses dias do festival, uma congressista perguntou por que quando o hip hop dança no louvor parece que chama mais atenção, o que acontece, por que é assim? E a gente explicou para ela que como a origem da dança, ele é esse lugar congregacional, né, esse lugar social das pessoas se juntarem e fazerem algo único, né, não foi uma coisa para as pessoas apresentar e as pessoas ficarem vendo, então gera essa sensação de comunidade, né, de todos estarem juntos em prol de louvor a Deus e a comunidade conectada. Então você se conecta com o outro quando você se movimenta igual ao outro, então isso dá um senso assim de pertencimento, de unidade no corpo,
que move o céu, né? Então, por isso que eu acho que é a diferença. Aí, não pode o passinho, a dancinha, mas é essa dancinha, o passinho que nos conecta e nos faz um corpo. E às vezes a gente precisa disso, né? Exatamente. O hip hop, ele nasceu nesse lugar, por isso que dentro da igreja ele flui, porque nasceu nesse lugar. Quando a gente faz evangelismo, às vezes a gente tem umas experiências muito interessantes. Eu quero que vocês contem alguma experiência que vocês já tiveram, eu vou começar contando também daqui. Não era com o hip hop tão bem dançado, né, como vocês, mas era o hip hop misturado com jazz, né? Que também é um estilo, né? Que é o street jazz, né? Que é o jazz de rua, né? A gente uma vez estava fazendo um trabalho de evangelismo na madrugada, numa festa cultural, e o ambiente estava muito pesado. Era um ambiente que ao redor tinha muita droga, muita gente bêbada, e já era tarde da noite. E geralmente, quando é tarde da noite, a gente fala, não, já deu, vamos para casa. Mas aquele dia a gente teve uma direção do Senhor de ficar. E o ambiente estava pesado, e a gente tocava músicas suaves, músicas lentas. E aí Deus falou assim, faz esse movimento aqui, que a gente segurava como se estivesse segurando algo e passando uma corda ao redor e amarrando. E a gente colocou uma música de hip hop, que era algo que ia fazer as pessoas olharem, Sim, né? Ia chamar a atenção delas. E a gente dançava, e de repente o líder batia palma. Quando ele batia palma, a gente fazia esse movimento que foi a direção de Deus. Parecia que cada movimento, os demônios eram amarrados mesmo, os demônios daquele lugar, que estavam influenciando as pessoas com as drogas, com o álcool. E a gente sabe, né, até o seu testemunho, que existe o mundo espiritual mesmo, e eu tive naquele dia essa experiência muito forte. Por quê? Porque nós fizemos uma música inteira somente com isso. A gente dançava, pulava para lá e para cá, parava em estátua e fazia o movimento. Que assim que passou, as pessoas todas estavam ao redor, atentas, e nós tivemos um ambiente de liberdade para pregar o evangelho, né? Vocês têm alguma experiência assim que vocês queiram contar? Começar? Pode começar. Eu tenho. Eu tenho uma experiência muito louca. Né? Inclusive no evangelismo mesmo do Rema, que foi lá para São Luís, a gente foi para um ponto turístico que tem lá, que é chamado de Espigão, que é na beira da praia. E aí começaram a fazer as apresentações, começou o evangelismo lá e tal. E aí teve um momento assim, você vai dançar agora. Eu digo, uai, como assim? Não vim nem muito preparado, não. Dança aí, faz uma coreografia sua que você tem e tal. Eu disse, beleza. E fui lá, fiz os movimentos, pisando na cabeça da serpente, né, agarrando os demônios e tal. Quando eu terminei, tinha um rapaz no canto. E aí ele chegou pra mim e disse assim, eu posso dançar? Pera aí, rapidão, tá? Toma uma aguinha. Aguinha aqui, ó. Tá tudo. Preocupa não, a gente edita, né, Jorge? Isso. Fica tranquilo aí. O buraco é raro. Às vezes acontece. Porra. Deixa o Jadson falar que primeiro, eu então. conto a minha, depois você começa de novo. E aí? Tosse logo, Tá qualquer coçando. coisa. Porque às vezes Respira. é engasgado. Tosse. Isso. Às vezes dá uma engasgada. Coçando mesmo. Tosse mais, mano. Ah, Quer isso? Foi? E aí ele disse assim pra mim, cara, eu posso dançar? Eu disse, pode. Você é livre, ninguém tá te prendendo aqui. Ele, mas eu quero uma música do Michael Jackson. Eu digo, aí a gente vai ter que conversar um pouquinho, ó. Porque Complica, né? eu não tenho no celular. Eu não tenho as músicas no celular do Michael Jackson. Eu tenho outras músicas. Se você quiser, eu boto. Aí ele disse, beleza. E ele fica, aí o Rema começou a apresentar outra coisa lá. E ele lá atrás começou a dançar. E depois ele parou para conversar comigo um pouquinho e disse assim, eu tô bêbado, mas eu tô ciente do que tá acontecendo. Eu não sei porquê.
mas alguma coisa está mexendo comigo para que eu volte para o lugar onde eu nasci. Eu disse, o lugar que você nasceu foi na casa do Senhor. Então tá na hora de você voltar. Eu disse, você viu o que eu fiz ali? Ele disse, vi. Você achou legal? Eu disse, achei. Você pode fazer melhor. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele ensinou os discípulos dele a fazer melhor do que ele. Porque ele falou assim, eu vou, mas vocês vão ficar. E aí vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Então eu fiz ali, mas você pode fazer muito melhor. Basta você hoje ir lá e tomar sua decisão novamente. Né? E eu disse assim, eu posso orar por ti? Aí ele pode. A gente sabe que na estratégia de evangelismo a gente nunca aborda a pessoa de chegar orando assim de cara, né? A gente tem que perguntar para a pessoa para saber se ela aceita, né? Isso é uma grande porta. Eu aproveitei a oração dele e instantaneamente ele ficou bom da bebida, ficou um pouco com o cheiro e tal, mas ficou mais lúcido. Ele disse, pô, cara, brigadão e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu dei uma grana para ele para pagar um Uber para ele ir para casa, mas eu acredito que ali a semente foi lançada novamente. E aí é legal fazer um gancho, né? Com certeza. Vou aproveitar a pergunta da experiência para já falar um pouco de como que é a minha estratégia lá em Brasília, que é como a gente trabalha com hip hop, né? A gente, desde o início, a gente percebeu como que acontecem as coisas na cultura, do tipo, se você é bom, tecnicamente, você vai ser ouvido e vai ser respeitado. Então a gente sentou com a galera e falou assim, galera, vamos treinar, vamos ser bom, vamos buscar conhecimento, então vamos fazer aula, vamos atrás. Lógico que sem perder aquilo que faz a gente ser quem a gente é, que é os princípios, que é o evangelho, mas vamos atrás, vamos buscar. Fora, fazer aula e treinar muito, pra gente participar das batalhas de hip hop, porque era difícil a gente ter uma evidência como grupo, mas se a gente conseguisse treinar 2, 3, a gente conseguia nas batalhas de dupla e batalhas individuais, porque no hip hop tem isso, né? Na cultura hip hop são as batalhas de dança. O DJ tá lá, o DJ vai colocar uma música, cada um faz uma entrada e o jurado decide quem é melhor. Não sei se vocês já viram uma batalha de dança de hip hop, funciona assim. Então a gente queria entrar nesses lugares e ter uma evidência nesses lugares para conseguir ter espaço para falar com essa galera depois e criar relacionamento, criar amizade, criar vínculo, para quando eles tivessem, quando o calo apertasse, né, quando tivesse no dia mal, eles lembrassem, pô, mas o Jadson não é, acho que o Jadson é crente, vou lá, ele tem um negócio diferente, vou atrás disso. E a gente planejou isso, foi uma estratégia objetiva mesmo, e a gente começou a fazer isso, começou a ir nos eventos de dança e foi em vários eventos, e aí assim, né, conseguimos ter uma notoriedade, começamos a ganhar os eventos e tal. Se não ganhava, ficava ali em segundo, em terceiro, mas estava indo bem, né? E isso já era o suficiente para a galera falar assim, a galera do Josaki tá diferente, tipo assim, uai, o que é isso? Eles são bons na batalha. Então teve uma vez que a gente estava batalhando. Então é importante você crescer na sua técnica, né? Com certeza, né? E focar, né? Porque como a gente falou, as danças urbanas têm vários estilos, né? E aí eu foquei no hip hop dance, que é um estilo específico dentro das danças urbanas. Foquei e tal, estudei. E aí, esse dia a gente foi batalhar e na nossa batalha a gente tinha um procedimento comum, né? Chega, cumprimenta o adversário, fala assim, mano, Deus te abençoe. E volta pro lugar, nem olha pra trás, só isso. Dá um abraço, mano, Deus te abençoe. E volta pro lugar e vai dançar a batalha. Uma batalha de hip hop, galera, ninguém é amiguinho de ninguém, entendeu? A gente não faz uma cruz, Jesus ama você, na hora da batalha, porque é aquela coisa de pertencer àquela cultura. Então você tem que agir de acordo, você tem que ser judeu para com o judeu, tem que ser hip hop para o hip hop. Então a gente dançava o que tinha que dançar, né? Tem uma postura de batalha, eles pedem isso, porque se você não tiver postura de batalha, olhar no olho e falar assim, olha aqui, toma aqui, pá, 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 você não ganha. Então a gente faz isso, né? Batalhei com o menino e tal, aí no final o jurado voltou, né? Eu venci, cumprimentei ele, falei assim, mano, brabo demais, passou o carro, foi top e tal, não sei o que, vamos embora. Passou o carro, a gíria de foi muito bem, só explicando. E aí saímos, né, e tal, tranquilo, tudo certo. Aí depois da batalha ele me procurou e falou assim, mano, posso falar com você? Eu falei, pode, vamos conversar. Aí quando a gente começou a conversar, ele falou assim, mano, você é da igreja, né? Eu falei, sou, mano. Aí ele, cara, você pode orar por mim? Tem um tempo que eu tô sentindo um incômodo no meu coração e tal, eu quero voltar pra Jesus.
Foi, quer mesmo, mano, vamos orar agora. E a gente orou, esse menino chorou, se derramou lá na presença de Deus, no meio de uma batalha. Então, assim, é algo que talvez ele não fosse para a igreja para fazer isso, porque não queria sentir, sei lá, talvez uma pressão, um julgamento, mas aí ele conseguiu alcançar isso. Então, e várias outras pessoas a gente já conseguiu conversar, né? Porque as pessoas, quando a gente cria vínculo, as pessoas seguem nas redes sociais, vê a nossa vida, então elas sabem que a gente é cristão. Não é um segredo nosso que a gente é evangélico, mas na hora da batalha a gente é um igual a ele, a gente dança, a gente, né? E eles percebem que a gente é diferente em pequenas coisas, do tipo, é um adversário, mas eu ofereço minha água para ele. É um adversário, mas não é meu inimigo. Então isso deixa muito claro, isso já faz a gente ser diferente. Mano, você é meu adversário, mas não é meu inimigo. Quer água? Você tá bem? Tá de boa? Tipo, machucou? Tipo, respeito. Então, nas pequenas coisas... Na verdade, vocês estão conquistando respeito um do outro, né? Exatamente. É uma batalha por um lugar, né? Porque, assim, eu acredito muito em Mateus, quando Jesus ele fala que a gente precisa ser sal e ser luz, né? E a gente precisa estar onde as trevas estão. Então o hip hop ele é trevas, assim, no meio da cultura, a cultura em essência é algo bom porque Deus é bom, mas ele surgiu num lugar muito ruim, né? Tipo em meio às drogas, à violência e no mundo assim do underground que a gente chama, né? Tipo assim, na parte dos artistas, a galera vive com um consumo elevado de drogas, né? Então tem muito consumo de maconha e tal, coisas do tipo nas festas, nas coisas, mas a gente vai como luz mesmo. E a gente também tem que ter maturidade e saber que também não é todo ambiente que a gente consegue entrar. Claro. Não é todo ambiente também que dá para levar todo mundo. Eu acho que para ir para um ambiente desse, você tem que estar debaixo de jejum, debaixo de oração. Não é, eu vou ali, né? Eu tô indo ali com propósito. Porque aí, sendo assim, é missões urbanas. Exatamente. Que seria a minha próxima pergunta, né? Como utilizar o hip hop para fazer missões. Existem missões transculturais e missões urbanas. E eu penso, Jadson, assim, que do mesmo jeito que é isso que você falou, né? Do peso que existe o hip hop sem Cristo, nós temos que gerar outro peso do hip hop com Cristo. Sim, né? Tem que ter uma amizade forte, tem que ter princípios fortes da palavra. Precisa ter um discipulado, assim, de verdade, porque as pessoas que vão, elas têm que estar bem fundamentadas na palavra de Deus para elas entenderem o que elas estão indo fazer ali, né? Como você falou, né? Existem missões transculturais e missões urbanas. Eu gosto de pensar um pouco que o hip hop ele é quase uma missão transcultural dentro de uma cultura urbana, porque é uma cultura, é diferente, é uma cultura muito diferente de algo comum, né? Então você chega, assim, tem padrões que são comuns, mas tem coisa muito diferente do hip hop, né? Essa questão da qualidade técnica, de você ganhar o respeito primeiro para depois falar, né? De forma geral isso acontece, mas nas urbanas acontece pela técnica, então se você é bom, você vai ter espaço. Então você tem que saber disso para você poder falar. Você não vai falar com evangeliquez, você, né, usando as palavras, às vezes, que você está acostumado na igreja. Vai usar a palavra da galera, assim, pô, mano, tá vacilando, tá dando mole, Jesus te ama. Então, tipo, você não vai falar assim, meu irmão, você está errando, você está pecando. Você usa palavras mais, pô, mano, tá vacilando, tá dando mole. Coisas do tipo que vai conectar melhor e vai, né, levar a pessoa para onde a gente quer, que é o conhecimento do evangelho. Usar da gíria de uma forma positiva para chamar a atenção, né? A gíria convertida. Exatamente. Tipo isso. Então, assim, a gente tem várias formas de utilizar o hip hop como missão, né? Então, a gente consegue ir nos eventos de dança com as coreografias já prontas, com a mensagem evangelística e trabalhando com a técnica, obviamente com a técnica certa, para ter uma atenção e ter um respeito e ali colocar o conteúdo mesmo, né? A mensagem que é a verdade e entender e crer que é o evangelho, né? Que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É verdade. Então a gente consegue nos eventos dançar, apresentar. Hoje em Brasília eu comecei a produzir eventos secular, né? Muitas aspas assim, né? Tipo, eventos para todo mundo, geral. E aí eu convido os grandes grupos que são seculares e convido os grupos que são cristãos para ir no evento, porque aí os grupos cristãos compartilham, convivem e compartilham o evangelho para essa galera. Porque eu vi uma necessidade, uma carência de evento em Brasília, então eu tô começando a pensar, cara,
Brasília já foi muito forte nas É bom culturas. que você, sendo um homem de Deus, você organiza e você já coloca os padrões, né? Exato. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que a gente usa no Rema, é a questão de ministrar oficinas. Sim. Né? Por exemplo, a gente teve uma oportunidade de estar na Albânia em fevereiro do ano passado. Em fevereiro de 2022, do ano atrasado, já estamos em 2024. E a gente usou dessa estratégia. Por quê? A gente ia ter uma oportunidade junto aos alunos. A gente esteve na Albânia, né? A gente ia ter uma oportunidade de ficar uma semana com os jovens de uma escola, ensinando alguma dança para eles, para a gente apresentar no domingo na praça. O que a gente fez? Nós pegamos um flash mob, que tem passos de danças urbanas, né? Mas passos fáceis, que as crianças iriam aprender, os jovens, mesmo que não são bailarinos, não são b-boys, b-girl, mas que iriam aprender. E a gente ficou uma semana com eles ensinando um flash mob. E a gente, no último dia, foi para a praça e foi tremendo o que Deus fez ali. E a gente teve, nessa mesma oportunidade, em Mamuras, que é uma cidade que é bem ao lado, né, de Tirana, que é a capital da Albânia. Mamuras é uma cidade que não existe nenhuma igreja cristã. Ela é totalmente islâmica, né? Caramba. Nenhuma, nem evangélica, nem católica, nem nada. E lá existe um trabalho com crianças através do esporte. Legal. Que existem 2 missionários que eles todo sábado de manhã estão lá, e nesse sábado de manhã eles jogam, brincam com as crianças, e eles dão um lanche e eles pregam o evangelho para essas crianças, né, que são filhos de muçulmanos, né, mas que estão ali com a desculpa dos jogos. E quando a gente foi, eles falaram que a gente iria ensinar dança para ele, e a gente ensinou danças urbanas, né? E foi muito lindo, foi muito bonito. Eu assim. também gosto de utilizar essa estratégia de ir nas escolas e dar aula de danças urbanas, né? Eu trabalho numa escola particular e dou aula de danças urbanas, e lá sempre que eu consigo, não, sempre não, né? Assim, geralmente nas aulas, durante a semana a gente compartilha a vida, compartilha o evangelho, porque eles gostam de dançar, eles vão dançar, e aí a gente vai manifestando o evangelho para essa galera também. Recentemente também eu fiz um projeto que a gente foi em 3 escolas diferentes, em regiões periféricas ali de Brasília, e aí quando o pessoal falou que era aula de hip hop, teve um local que a galera não quis ir, os pais não mandaram os filhos, e a gente ficou assim, gente, por que não mandou? Porque era uma comunidade que era muito forte evangélica, assim, a comunidade tinha muitas igrejas evangélicas, e para eles hip hop é coisa do diabo. E aí não podia ter. A gente teve que mandar um aviso para os pais falando assim, galera, eu sou cristão e essa está sendo a nossa estratégia para chegar na escola, para a galera, para os pais mandarem os filhos, porque os pais não vão pro hip hop, porque hip hop é coisa do diabo. E é importante a gente também observar as músicas, né, Jadson? Às vezes eu vejo algumas pessoas dentro da igreja que acham que uma música é cristã. Né? Eu mudei um pouquinho de assunto, mas é que você falou de música, mas é importante. Ouvir um Jesus assim na música e acho que essa música é cristã, não pesquisa, e às vezes a gente vai para uma amostra dentro da igreja e a música não tá nada legal. Coisa totalmente diferente. Totalmente, às vezes é uma afronta, já aconteceu isso, então é uma coisa que as pessoas precisam atinar para isso, né? Gente, nosso tempo está acabando, já passou quase 1 hora. A gente já está caminhando para o final, né, Jorge? E aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, despedissem do pessoal e falassem algo que vocês gostariam de ter citado, né? Acho que esse podcast ele é para as pessoas se esclarecerem mesmo, entendeu? Do fato de que Deus pode usar. Deus pode usar. Tudo é do Senhor, desde que a gente entenda que precisa ser consagrado. Consagrado é santificado, né? Separado para que possa ser luz no mundo, né? Que é o que o Jadson está falando também. Então, façam as últimas considerações. Eu quero deixar para a galera que vai estar ouvindo, estar assistindo, Romanos 12, capítulo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu acredito que o dançarino, né, o bailarino, o teatrólogo ou o artista em si, ele tem que todo dia não estar satisfeito com este mundo. Procurar sempre oferecer o melhor para o Senhor e também a melhor técnica para o mundo, porque o mundo ele quer ver técnica. Mas se a gente apresentar técnica e unção, aí o negócio flui totalmente diferente. Não é contrário, né, Johnny? Não é contrário. Direto as pessoas estão discutindo o que é mais importante, técnica ou unção. E sabe como que eu vejo isso? É igual o corpo e o espírito, a alma. O corpo é a técnica, é o que os outros veem. Né? O corpo é que a pessoa de cara vê, enxerga. Entendeu? Então as pessoas às vezes vão ser atraídas por ver algo plástico, algo. E aí elas vão receber unção, né? Exatamente. E técnica sem unção não vale. Não vale. A unção sem a técnica, ela vale, mas ela não alcança. Exatamente. Né? Talvez tantas pessoas. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi muito bom te receber aqui. Onde que as pessoas te acham nas redes sociais? Johnny J Oficial. Às vezes o pessoal escreve meio errado, né? Então eles colocam JHO e tal, mas para você achar, você vai colocar lá JOHNNY JJAY Oficial. Aí você vai me achar lá no Instagram, vai dar uma conferida um pouco do meu trabalho. Tem algum ponto aí no meio? Oi? Tem algum ponto não, aí no meio? Não, tem nenhum ponto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Jadson, suas considerações e seu tchau. Primeiro eu quero falar que eu gosto muito desse texto de Romanos 12:2. Quem me conhece sabe que eu não consigo ministrar a palavra sem falar desse texto aí, porque eu acho que a gente precisa constantemente renovar a nossa mente. A gente tá junto então desse texto. A gente precisa renovar a nossa mente constantemente pra gente não ser igual, pra gente ter algo diferente para oferecer para as pessoas. E eu quero deixar como consideração final que as danças urbanas, o hip hop, é uma cultura incrível, né? É algo incrível que foi formado, que foi gerado do coração de Deus, porque eu tenho certeza que o hip hop ele ajudou muitas pessoas a saírem da pobreza, a lidar com seus problemas, suas frustrações, mas só o evangelho alcança a pessoa em sua totalidade. Então, muitas vezes o hip hop ele serve como uma muleta, né? A cultura serve como uma muleta para a pessoa pertencer e dar a vida por aquilo, mas no final ela é morte, ela é vazia. Então, a cultura hip hop não é tudo, Jesus é tudo. Jesus é quem pode te dar vida, Ele morreu para você ter vida em abundância. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo. Conheçam a cultura hip hop, mas principalmente conheçam o Senhor que deu a vida por nós. Amém. Então Falou isso. Bonito. Onde é que o pessoal te acha? Me acha no Instagram, é @JadsonJohnny, quase um Johnny aqui, mas é JADSONJONE, Johnny muito simples, Johnny, não é igual dele, Jadson Johnny, me acha lá que a gente conversa e eu compartilho conteúdo tanto de hip hop como do evangelho. Amém. Bom, você ouviu aqui ou assistiu o Rema Podcast, que a gente está aqui na temporada do Festival Rema, em parceria com a Rede Global de Artes. A gente está com ministros, professores aqui de todo o Brasil, nas diversas linguagens de arte, e a gente está aproveitando esse tempo para ouvir, conhecer o ministério, entender os princípios, né, de cada linguagem, e a gente esteve falando aqui sobre danças urbanas e o evangelho. Então, se esse conteúdo foi bênção na sua vida, compartilhe, indique para outras pessoas, manda o link, que esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ensinar, é deixar algo sólido para as gerações que estão chegando aí e para quem já está trabalhando, para quem está se convertendo no meio desse processo. E é isso. E a gente está em parceria com Estúdio Fábrica, fazendo toda essa gravação, esse trabalho com o podcast, e com a FLMU e a Companhia Rema no curso Teologia e Dança, que é um bacharel internacional totalmente online. E aí na descrição do vídeo, com certeza você vai ter todas as informações que você precisa para estar seguindo a gente, acompanhando o que a gente tem feito, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo Rema Podcast.